Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar trabalhando essa os elementos de é, os elementos, os termos essenciais da oração, né? Bom, de certa forma, quando a gente sente é, a decomposição de uma estrutura, né? O comportamento dessa desestruturação, ela reparte-se pela, pela pela mudança do seu estado, né, de descontração, pela pela é, pelo contato que insemina-se, né? E eu tô falando do desse lado de essências, né? Porque quando a gente fala essências, a gente lembra muito de fragrâncias, aromas e essências pode ser também entendida como aquelas coisas que são essenciais. Por exemplo, nenhuma bebida achocolatada, a gente tem em essência, né, o chocolate, né? Você tem que ter um chocolate para essencialmente transformar a bebida em um achocolatado, né? Então tem coisas que são essenciais. E nas orações, no português, a gente tem coisas que são essenciais e os termos delas, né? Então, a gente já viu no vídeo anterior que a gente tinha os termos que são essenciais relacionados ao sujeito e o predicado, né? E aí a gente viu também o complemento nominal, o objeto direto, e hoje a gente vai continuar vendo esses termos, né? Vamos só recapitular o que a gente viu no vídeo anterior, né? Então a gente viu o sujeito, né? A gente viu o predicado, que é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. O predicado, verbo nominal, a gente viu que onde se aplica o predicativo pode se referir ao sujeito ou objeto, né? Por exemplo, a gente tem o predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal. O predicado verbal é um verbo significativo que é intransitivo ou transitivo, indicando a ação ou fenômeno, né? Então, a manha é dizer assim, né? Os alunos estudaram muito. Estudaram está indicando uma ação, um fenômeno, um predicado verbal. O predicado nominal, né, o predicado nominal, ele tem um nome, um adjetivo ou um substantivo
que qualifica o sujeito, né? Predicativo do sujeito. E aí ele é composto de um verbo de ligação, ser e estar, mais o verbo, né? O adjetivo ou sujeito. Então a gente tem, por exemplo, ele está feliz, né? Então feliz é a qualidade, né? É o modo em que ele se encontra. Está é o verbo de ligação, né? Ele está feliz. Então esse adjetivo aqui, né? E beleza. A gente viu qual é o predicado. O verbo está indicando uma ação ou um fenômeno, então é um predicado verbal. Se ele está indicando um modo, é nominal, e se ele está indicando os dois, é predicado verbo nominal. A gente viu o objeto direto e o objeto indireto. Eles vão completar o sentido do verbo. Então, esse é aquele momento que a gente descobre na oração quem está completando quem, né? Então, a diferença do objeto direto para o objeto indireto é que o objeto direto ele não precisa de preposição. O objeto indireto ele utiliza preposição. E aí a gente tem as preposições, por exemplo, a, de, em, para, com, por. E aí a gente tem o objeto direto completando o sentido do verbo, o que é diferente do complemento nominal, né? O que ajuda a gente a lembrar é o nominal, né? Quem faz alguma coisa, ela tem um objetivo. Então, a gente tem a ação do objetivo, o objeto. Objeto da ação. Já o complemento nominal, ele completa o sentido do sujeito ou do adjetivo ou do advérbio, né? Então, o respeito às normas é essencial. O respeito às normas é essencial. O que é essencial, né? Essencial o que é essencial? O respeito. Então, essencial está completando o sentido do sujeito. Logo, essencial é um complemento nominal. E aí a gente vai treinando a sabedoria, né? O dar destaque, o encontrar quem é quem dentro de uma oração em relação a esses filtros de encontro com os termos, né? Encontro com os termos essenciais da oração, os termos integrantes. Vamos lá. Termos acessórios. Acessórios. Não são obrigatórios, mas modificam, especificam ou explicam. Então você não precisa de colocar esses termos acessórios para que uma oração funcione, né, no seu sentido de anúncio, né, no seu sentido de equilibrar-se frente a um texto emitindo uma informação para construir e consolidar o texto, né? Mas você pode gerenciar
a oração, modificando, especificando ou explicando, né? Utilizando esses termos acessórios. Por exemplo, o adjunto adnominal. Ele caracteriza ou determina um substantivo. Determina um substantivo. Indica posse, origem, qualidade, finalidade, agente. Você indica posse, origem, qualidade, agente, quem que é o agente? Exemplo, seu livro, adjunto adnominal de posse, né? O seu, adjunto adnominal de posse. A FGV cobra muita diferença, né? Amor de mãe. Amor de mãe é adjunto adnominal. Amor ao filho, complemento nominal. Vamos ver. Amor de mãe. Então vamos ver. Amor ao filho. Vamos ver. Caracteriza ou determina um substantivo. Aqui o substantivo é amor. O que a gente tá fazendo com o substantivo amor? A gente está caracterizando ele? Sim, a gente está determinando que esse amor é o amor de mãe. Então está havendo uma caracterização. Quando a gente tem um complemento nominal, a gente tem uma complemento nominal completa o sentido do substantivo, né? Então, completa o sentido do substantivo. Adjetivo ou advérbio, nesse caso aqui, amor ao filho. Ao filho é um substantivo. Amor, então, amor ao quê? Ao filho o quê? Amor. Então, amor está sendo um complemento nominal para o ao filho, que é o sujeito, né? Então, esse é o adjunto adnominal. E o adjunto adverbial indica circunstância. Então, vamos lá. Circunstância. Tempo, lugar, modo, causa. Causa, finalidade, intensidade. E etc. Então, a diferença aqui, ó. Aqui vai caracterizar o substantivo, o adjetivo.
E aqui vai indicar a circunstância, né, do verbo. Ela estudou, por exemplo. Ela estudou. Passado aqui, estudou. À noite. À noite aqui está indicando o tempo em que ela estudou, né? Vamos ver. Adjunto adverbial de tempo, à noite. A banca avalia o valor semântico, não só classificação. Né? Então, adjunto adverbial de tempo, à noite é um complemento, é um objeto direto. Né? Objeto direto. Não, objeto indireto, porque tem a preposição aqui. E adjunto adverbial. Né? Aposto. Ou se é um ou se é outro, né? Aposto. Explica. Deixa eu ver aqui, né? Por que não é o objeto direto? O objeto indireto é um complemento verbal exigido por verbos transitivos indiretos. Quem estuda, estuda algo, objeto direto. E não há algo, à noite. É um termo acessório que pode ser retirado sem destruir o sentido principal da frase diretamente de um objeto. Então seria um objeto direto, porque pode tirar, estudou à noite, né? Objeto direto e não a algo. Estudar algo. Uma locução adverbial de tempo. Vamos lá. Aposto. Explica, resume ou especifica um termo anterior. Explica, resume ou especifica. Um termo anterior. Explica, resume ou especifica. Exemplo. Machado de Assis, grande escritor brasileiro, marcou a literatura. Então, esse é o aposto. Né? E período simples e composto. Composto. Vamos lá. Período simples. Tem apenas um verbo ou locução verbal. Possui apenas um verbo.
ou locução verbal. Exemplo, a prova foi difícil. A prova foi difícil. É um período. O período composto tem 2 ou mais verbos formando orações. Possui 2 ou mais verbos formando orações. Exemplo, a prova foi difícil, mas os candidatos insistiram. Então, a prova foi difícil. Primeiro verbo, oração simples. Mas, né, é uma locução adversativa. Mas os candidatos insistiram. Outro verbo aqui. A FGV cobra relação lógica entre as orações. Essa aqui é uma oração subordinada. É adversativa. Coordenação versus subordinação. Impacto no sentido do texto. O impacto é que, mesmo a prova sendo difícil, os candidatos insistiram na sua finalidade, né? No encontro da finalidade de desenvolvimento perante a essa consciência obrigatória, né? Obrigatória no sentido de revelante, né? Então vamos tocar nisso, né? Por que a gente tem uma prova? Uma prova, ela é utilizada para levar você a um nível de consciência sobre as pegadas que você dirige dentro dessa resolução, né? Então, para toda prova existe uma resolução assim ou uma resolução mais complexa. Toda questão ela é uma parte da prova, e essa prova ela representa a você um nível de supervisão dentro daquele programa, daquele percurso, daquele instante. E veja bem, sua vida está sempre em jogo, como se é dado pela lei da democracia em você, por adaptação se desenvolver nesse poder de estar se preparando, estar apto, estar mediante, disposto, e você é que é obrigado a cuidar disso. A prova ela vai para você dentro do seu estado de cuidado, ela vai determinar você em pontos, né, porcentáveis, o quanto você vai estar de bem para continuar nesse percurso, nessa trilha, nesse desenvolvimento mediante ao seu estado, né? E se você não estiver num estado de superação do equilíbrio, que está entre
o nível básico, né, a média entre as respostas, você não vai ser qualificado dentro dessa supervisão cobrada no sentido do exercício desse rito de iniciação, né? Eu diria, deste simulado de você para com a vida de obras, né? Obras sociais, obras desse lado social, né? Obviamente existem várias formulações, vários remédios legais que transformam os seres em aperitivos para elaborador de ciência ou consciência inferior ou superior. Obviamente existe um controle de Deus sobre nós. Entretanto, a gente né, faz o que pode dentro dessas provas e dessas alegações, né? Então é isso, né? Como a FGV cobra, qual é o termo, qual a função sintática e o efeito de sentido? Então, qual desses termos está cobrando? É o sujeito, é o predicado verbal, é o predicado nominal, é o predicado verbo nominal, é um aposto, é um objeto direto, é um complemento nominal, é um adjunto adnominal, é um adjunto adverbial. Qual é a função desse termo, né? O que ele está fazendo? Ele está completando o sentido do verbo, ele está completando o sentido do sujeito, ele é a parte que fala do sujeito, né? Qual que é a função desse termo, dessas palavras dentro dessa oratória? Então é isso, né? Nesse vídeo a gente terminou de ver esses termos. Agora a gente pode abrir aqui, ó, e olhar para algumas questões, né? Hum. Hum. Vamos ver. 15 questões. Na frase acima, o termo destacado tem função de sujeito. Assinale a opção em que recenseador também é sujeito. O recenseador entrevista as pessoas. Algumas pessoas têm medo do recenseador. Então, aqui o sujeito é algumas pessoas. Aquele homem alto é recenseador. Então, o sujeito aqui é homem alto. Preencheu todos os formulários o recenseador. Então, aqui o recenseador ele também tem a função de sujeito.
Vamos lá. Uma segunda versão para o enunciado em que se altera a ordem dos termos da oração sem que se altere o sujeito do verbo faltar está presente em, vamos ver, faltou, esse é o verbo, trabalho para 28,5 milhões no país até maio, diz IBGE. Faltou trabalho, né? O trabalho faltou. Diz IBGE, o trabalho faltou para 28,5 milhões de pessoas no país até maio, em que se ordem dos termos da oração sem que altere o sujeito do verbo faltar. Vamos ver. Para o IBGE, faltou. Ao que alterou. Diz IBGE que faltou até maio. Diz o IBGE que faltou até maio 28,5 milhões de pessoas ao trabalho. Que faltou ao trabalho. Vamos ver, trabalho até maio para 28,5 milhões de pessoas. Faltou o IBGE. O IBGE faltou até maio 28,5 milhões de trabalho. O trabalho faltou. Faltou o trabalho. O trabalho faltou. Diz o IBGE, faltou o trabalho. Trabalho. Então acho que é letra A, né? Diz o IBGE que faltou até maio 28,5 milhões. Acho que é letra A. Isso, né? Essa aqui é a mesma? Essa aqui é a mesma. Deixa eu ver. Não. Essa aqui é a mesma. Vamos ver aqui. O adolescente infrator recebe o termo em destaque definido pela sintaxe como o adolescente infrator, o adolescente sujeito infrator recebe verbo a determinação. Quem recebe a determinação? O adolescente a determinação. O adolescente infrator recebe a determinação. Determinação é um objeto direto, né? Para cumprir um adjunto adnominal, visto que modifica um substantivo incutindo-lhe uma qualidade? Não. Uma oração subordinada adverbial, coordenada aditiva, objeto direto. Recebe o que recebe? A determinação. O sujeito da oração e o adolescente tem entre 12 e 18 anos é classificado como e o adolescente tem entre 12 e 18 anos. Composto, simples, indeterminado. Não, sujeito simples. O sujeito é o adolescente. É sujeito simples.
Indeterminado seria se... vamos ver aqui, ó. Diferença de sujeito. Ó, sujeito simples é determinado, identificado. O menino correu. Quem correu? O menino. Com um único núcleo, menino. Já o sujeito indeterminado não pode ser identificado. Roubaram minha caneta. Quem roubou? Mesmo existindo, sendo expresso no verbo da terceira pessoa, né, roubaram alguém, mas é indeterminado quem que é o roubaram. Quem são os roubaram? Releia a oração extraída do texto lido. Assinale a alternativa que contém a análise correta acerca da oração destacada acima. O sujeito da oração simples, sendo seu núcleo a palavra residência. O sujeito da oração é simples. Na primeira frase de testes do projeto, primeira fase. Não é sujeito. Ah, tá. A residência será totalmente desmontada e reconstruída em outro local. O sujeito da oração é simples, sendo seu núcleo a palavra residência. O termo na primeira fase de testes do projeto exerce a função de adjunto adverbial de modo. Primeira fase de testes. Não. A oração está escrita no futuro do pretérito, o que evidenciado pelo verbo será. O projeto, a residência será totalmente desmontada. Existem 5 preposições na oração. Na, de, do, em e. Na primeira fase de testes do projeto, a residência será totalmente e construída em outro local. Preposição. E eu acho que não é preposição, não. Não. E sem acento é uma conjunção, geralmente adjetiva. Não uma preposição. Quanto é? E eu aqui, ó, a cerca é totalmente desmontada e é uma conjunção reconstruída em outro local. Eu fico com a letra C, não letra A. O sujeito da oração é simples. Sujeito simples. Na primeira fase de testes do projeto, a residência. Esse é o sujeito, né? Sendo o seu núcleo a palavra residência. A residência será totalmente desmontada e reconstruída em outro local. Então o seu núcleo é essa que me pegou.
Assinale a alternativa em que se tem uma oração com sujeito composto. As crianças muitas vezes estão expostas a partículas geradas dentro de suas próprias casas. A organização estima que essa exposição, mulheres e crianças costumam passar mais tempo, quase 10% da população do país são mulheres e crianças. Analise o trecho retirado do texto a seguir. A fabricante de aeronaves Embraer analise o trecho. Sobre os termos destacados, assinale a alternativa correta. Não possui função sintática no período. Na função de adjunto adverbial, poderia ser retirado do período sem prejuízo da sua correção. Adjunto adverbial é aquele que caracteriza, aquele que mostra o modo verbal, né? A fabricante de aeronaves Embraer. Não tem nada a ver, né? Possui função sintática de sujeito simples. Possui função sintática de predicativo do sujeito, anteposto à oração principal. Predicativo do sujeito? O que é isso? Termo sintático que atribui uma qualidade, estado ou característica ao sujeito da oração, ligando-se a ele por um verbo, geralmente de ligação, como ser, estar, parecer. Não consegui identificar isso, não. Ou não é uma predicativo do sujeito. Não está caracterizando. É correto afirmar que a oração é um claro exemplo de alguns tumores dos rins são difíceis de serem localizados. Oração com o sujeito composto. Alguns tumores dos rins. Não. Alguns tumores dos rins são difíceis de serem localizados no momento da cirurgia. Alguns. Quais alguns? Alguns tumores dos rins. Sujeito composto. Sujeito oculto, né? Mas quais tumores? Não, os tumores dos rins, né? Alguns tumores, quais? Dos rins. Então aqui seria oculto, mas como falou dos rins, mais simples, né? Assinale a alternativa em que há sujeito determinado simples. Buscamos melhores condições de vida para nossos filhos. Melhores condições de vida. Buscaram melhores condições de vida para seus filhos. Determinados. Busco melhores filhos. Eu busco melhores
para meus filhos. Assinado tem um time que é sujeito determinado, sim. Ó, busco melhores. Busco. Quem busca, né? Eu busco. Leia a seguinte passagem do texto. É correto afirmar que o termo sublinhado pode ser classificado sintaticamente como, para Roy Taylor, endocrinologista da Universidade de Newcastle, aposto, né? Sobre o período lido, é correto afirmar que o sujeito é classificado como, para os autores, vírgula, a perda de peso deve ser medida deve ser a medida central do controle da doença. A perda de peso. Composto, né? Desinicial indeterminado. Composto. A perda de quê? A perda de peso. Não é simples, né? Acho que é simples. A perda de peso. O sujeito presente na oração que compõe o título do texto é classificado corretamente como temperaturas extremas causaram impactos sem precedentes nos oceanos. Então, temperaturas. Temperaturas o que? Extremas. Temperaturas extremas em determinado composto. Temperaturas extremas. Temperaturas extremas. Simples, né? Em relação ao sujeito presente no título do texto, é correto afirmar que, vamos ver, cavidade gigante é descoberta por astrônomos na Via Láctea. A cavidade gigante, sujeito simples. Trata-se de oração sem sujeito. Cavidade gigante. Então, beleza. Aqui é só uma série no sentido de dificuldade leve. Num próximo vídeo a gente vai fazer questões com um nível de dificuldade um pouco mais avançado para ir estimulando o nosso cérebro, o nosso compasso de intelectualidade sobre esse tipo de questão a ser desenvolvido, né? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!